Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso GeoCast. Para quem não me conhece, eu sou a Nicole, sou a diretora médica da GeO aqui da Medicoff e hoje nós vamos falar sobre mastologia. E trouxe para nossa conversa aqui hoje duas pessoas que são médicos excepcionais e, inclusive, olha só, um foi meu calouro de faculdade e outro foi meu veterano de faculdade. Estou muito bem acompanhada do Dr. Pierre e Dr. Luiz Ervolino, que são aí mastologistas, para conversar um pouquinho com a gente. Pierre. Muito obrigado, Nicole, muito obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Pierre, para quem não me conhece, sou professor de cirurgia do Medicoff e sou residente de mastologia aí do último ano. Me formei em medicina pela USP, formei em cirurgia geral também pela USP, agora mantendo aqui o final da minha trajetória também na mastologia da USP. É um prazer estar aqui com você, Nick. Boa noite, Ni, boa noite, Pierre. É um prazer estar aqui com vocês, meus colegas de faculdade, mais jovens. Eu sou Luiz Ervolino, sou médico formado pela Universidade de São Paulo. Lá eu fiz também a residência de ginecologia e obstetrícia e depois eu fiz a residência de mastologia. Fiquei 1 ano como preceptor da especialidade e agora começar a vida, né? Maravilha, então muita experiência aqui pra gente conversar e bater um pouquinho de papo, né, Luiz e Pierre? Sucesso. E já começo perguntando pra vocês, quem que pode prestar mastologia? Porque vocês já viram, né? A gente tem aqui um cirurgião geral de formação e um ginecologista e obstetra. Então, quem que pode prestar masto? A gente sabe que é o cirurgião, é o GO. Qual que é a opinião de vocês? E o que as residências falam hoje pra gente, né? Muita gente tem esse conceito, né, Nick, de que a mastologia é exclusivamente uma especialidade da ginecologia obstetrícia. Isso porque dentro dos programas de residência, muitas vezes ela está englobada e no próprio internato é uma especialidade que fica dentro da gineco-obstetrícia. Mas, claramente, né, estou aqui justamente, faço a residência de mastologia, porque também a gente tem um acesso pela cirurgia geral. E aí tem N motivos para uma pessoa fazer um caminho ou outro. Não que exista o melhor, mas que cada um tem a sua os principais motivos. Então, tenho preferência, tenho dúvida ainda se quero fazer uma outra subcirúrgica, ou se prefere já se nichar mais na parte de ginecologia. Perfeito. Isso acontece também fora do país, tá? Pessoal que às vezes quer fazer residência fora, dependendo do país, você pode ter o acesso por cirurgia geral ou o acesso por ginecologia obstetrícia. Vou dar um exemplo na Europa, né, mais próximo da gente. Na Itália, a maioria dos mastologistas fazem cirurgia geral. Alguns hospitais são, digamos assim, credenciados para o ginecologista acessar também, mas em geral o cirurgião geral. Na Alemanha já é mais parecido com o Brasil, né? A maioria dos mastologistas fizeram gineco, né? Então a gente chama no mundo cirurgiões de mama, né? De maneira geral. Realmente, para ficar realmente um nome mais geral. E, Luiz, desde que eu conheço você já há bastante tempo, da faculdade, da residência, também você foi meu R+, eu sempre tinha em mente que, pelo que eu me lembro, que você sempre quis mastologia. E de onde que surgiu esse interesse? O que você diria por que fazer mastologia hoje? O que acontece é que era um gosto pessoal dentro da ginecologia que eu cursava, porque eu tinha interesse por casos oncológicos, né? E na mastologia eu via muita possibilidade de tratamentos inovadores, pesquisa e principalmente uma boa assistência à paciente. Era uma paciente oncológica que chega para a gente tem a possibilidade de fazer um bom diagnóstico, eventualmente um diagnóstico precoce, uma fase da doença assintomática com alta possibilidade de cura. Então isso me animava bastante. Até falar para o pessoal, quando me perguntavam, não é difícil, né, lidar com um paciente oncológico? Em geral ele chega com o diagnóstico feito para a gente. Então a primeira consulta com o mastologista às vezes é uma consulta de boas notícias, de que temos o que fazer por você e muitas vezes temos como solucionar o problema por completo. Uhum. Isso é realmente que sempre despertou seu interesse. Isso e também o fato de ser uma especialidade cirúrgica, né? Eu me interessava por procedimento, né? Então a mastologia traz tanto a clínica, né, quanto a parte cirúrgica. Essa questão mista me atraía também, né? A faixa etária das pacientes também é uma faixa etária que eu tenho aptidão em lidar, principalmente aí dos 40 aos 60 anos, tal. Raro chegar os extremos de idade pra gente. Acontece também, né, mas é uma faixa etária que eu tinha proximidade, tinha conforto em fazer. E você falou, Luiz, de interesse por casos oncológicos.
já me chegou uma dúvida de alguns alunos de que, então, se eu escolho mastologia, eu tenho que necessariamente morar em grandes centros para eu me filiar meu trabalho a centros oncológicos, ou eu consigo morar numa cidade menor, do interior, ter meu consultório como mastologista e referenciar casos para cidades vizinhas? O que você pensa sobre isso? Nia, assim, não vou falar que é impossível, né? Mas, de fato, é uma dificuldade você estar num centro pequeno para exercer uma especialidade que é multidisciplinar, na verdade, né? A gente atua com outros profissionais, às vezes com um grau de complexidade elevado e que, enfim, você vai precisar ter algum centro de referência, né, para o paciente fazer um diagnóstico correto e para ele ter o tratamento multimodal, que eventualmente ele pode necessitar de cirurgia, quimioterapia, né, o tratamento sistêmico em geral, e radioterapia, às vezes até a reconstrução. Eu falo, isso é um tema que a gente vai entrar depois também, né, mas quanto mais para o interior o mastologista for, mais completo, multiuso ele tem que ser, na questão de eventualmente também fazer um ultrassom, eventualmente fazer biópsia, né? Saber dominar técnicas de reconstrução. Então, no grande centro, você fica mais assessorado, né? Você consegue atuar nos grandes centros em áreas mais específicas, Sim. né? Fazer só ultrassom, por exemplo, só cirurgias. Sim. Legal. E você, Pierre? Você, quando prestou cirurgia geral, você já pensava em fazer depois mastologia ou não? Quero cirurgia e depois eu decido qual que eu vou seguir? Já, eu sempre não, né? Mas a partir do 4º ano eu já tinha afirmado que mastologia era o meu objetivo. E aí minha dúvida era se eu ia fazer pela cirurgia geral ou pela gineco-obstetrícia. Vou ser bem sincero, uma coisa que me deu muita gastura e eu não gostava era a obstetrícia. Eu falava, essa especialidade eu não tenho como entrar em contato. É muito chato, é muito ruim. Prefiro passar 3 anos de cirurgia geral, acordar 3 da manhã, fazer lá as evoluções, do que fazer obstetrícia. Não me arrependo. Com todo respeito para vocês, tá bom? Mas eu não me arrependo. Mas antes disso, um pouco da minha trajetória era... Eu pensava muito em fazer a parte clínica. Eu queria cardiologia quando entrei na faculdade. Fiz N ligas de cardiologia, fazia muita coisa de cardio. Eventualmente eu enchi o saco. Pensei, não é esse tipo de paciente que eu quero, né? Não é o paciente que tem uma doença crônica de longo prazo. Isso não é para mim. Aí eu fui para a parte de oncologia, mas oncologia clínica. Eu percebi, li mesmo, como acho que o Ilvino falou aqui, é um assunto que vai da pessoa. Tem gente que consegue lidar com isso, tem gente que vem naturalmente, tem algumas pessoas que isso é muito pesado. Para mim despertou uma parte que eu realmente gostava, mas ainda assim faltava objetividade, faltava trabalhar com as mãos, que para mim é uma coisa que é essencial. E foi aí que começou a aparecer, 4º ano a gente entra em contato com a Masto, e aí eu comecei, acho que é isso que eu quero. E aí até tinha uma listinha de 10 motivos pelos quais a Masto é a melhor especialidade que eu, pelo menos, poderia prestar. Não vou lembrar de todos agora, mas tem um monte. Então, o Evelino já comentou, né, uma especialidade que ela tem muito investimento da parte de novas medicações, da parte de pesquisa. São pacientes que, hoje em dia, a taxa de cura é muito alta, então isso pra gente é excepcional, né? Para você poder oferecer tratamentos de cura para câncer, você se sente um herói. Não, também um pouco pra gente isso é muito bom. A gente fica muito feliz de poder oferecer para elas esses tratamentos que hoje em dia são excepcionais. E aí, muitos outros motivos, né? Parte estética, de bem-estar da mulher, a parte que a gente tem de biópsia, rastreamento, saúde preventiva, que também faz parte da mastologia, N motivos que eu tinha e nunca vou me arrepender de ter feito essa especialidade. Que ótimo, tem uns dois aqui, 2 pessoas mastologistas, né, o Pierre quase aí, que são realmente muito felizes naquilo que escolheram. Então, tá bem rico mesmo o nosso bate-papo aqui hoje. E quando vocês começaram a se preparar, então, para a prova de residência de mastologia, os dois aqui trazem dificuldades diferentes, né? O Luiz, que teve que
aprender ou reaprender assuntos de cirurgia geral, da época lá de preparar por R1, e o Pierre teve que aprender a ginecologia e a obstetrícia, né, Pierre? Então, Liz, como que foi para você organizar um cronograma de estudos, principalmente para cirurgia geral? Porque a gente está ali imerso na GO, né, e a GO a gente vai revisando ali, até assuntos da GO são difíceis de aprender também, algumas partes mais específicas, mas como que você incluiu a cirurgia geral? Quais temas que você diria para quem é GO, que quer prestar masto e que tem que gastar realmente mais energia dentro aí da cirurgia? Nisso, você falou bem, foi um estudo para R1, tá? Porque quando a gente está 3 anos na GO, você praticamente já esqueceu todo aquele conteúdo, né, para a prova, né, aquelas questões sabidas, os temas mais conhecidos, que você está toda no 6º ano, né? Então, parte do meu estudo foi com um colega da cirurgia geral, que também estava prestando mastologia, então a gente se ajudava na área de cada um, né? Ele conseguiu me dar um norte também para fazer um cronograma de estudos, mas em certo ponto eu também percebi que eu não conseguia acompanhar aquilo, porque era um grau de complexidade que eu não estava sabendo nem o básico. Né? Então eu falei, não, calma, é metade da prova, né? Então eu preciso garantir a parte da ginecologia e obstetrícia, que isso era mais tranquilo, mesmo olhando as provas anteriores, isso é um detalhe que dá uma vantagem para o pessoal da cirurgia geral. As questões de cirurgia geral costumam ser mais difíceis para o GO do que as questões de GO para o cirurgião geral. A banca, aqui a gente está falando principalmente da Universidade de São Paulo, na ginecologia e obstetrícia são questões um pouco mais básicas, mais gerais, de mais fácil domínio, né? Dentro da cirurgia geral, eles colocam outras subespecialidades ali, né? Mesodotrauma, cabeça e pescoço, enfim, vascular, caía plástica também. Teve um ano que caiu todas as subs da geral. Foi um ano atípico. Então, assim... É complexa a questão. Exato. Para isso, eu falei assim, não, primeiro eu preciso saber o básico. Né? Então, eu peguei material, apostila de cursinho, né? E fui estudando por ali os temas principais. E a vantagem, Luiz, que você falou de esse estudo, né, guiado, que a gente tem hoje, né, que você é nosso professor também, os dois aqui de mastologia, a gente tem os nossos, para quem é o nosso aluno do R+, Masto, a gente já tem esse acesso de tudo, né, que você falou que você usou de cronograma dos assuntos da cirurgia geral, que muitas vezes é a dificuldade que você trouxe, né, de onde eu vou conseguir realmente esse acesso a esse conteúdo da cirurgia. E você diria que qual foi a sua maior dificuldade nesse processo, assim, de conseguir conciliar tudo isso? E você estava na R3 quando você prestou, né? Exato. Na nossa residência de GO na USP, o R3 em tese tem uma carga horária similar, né, ao R2 e ao R1, mas na prática a gente sabe que é um pouco mais tranquilo, né? Então você tem funções mais leves no plantão, você consegue descansar um pouco melhor, então assim, você consegue conciliar um pouco mais o estudo. Mas é aquilo, precisa ter um grau de abstração grande, né? Foi um desafio, tá ali no plantão, pegar a apostila e começar a estudar câncer de estômago. Então, temas de cirurgia geral. E enquanto ninguém tá falando disso, você tá num mar sozinho. Então, assim, é difícil. Mas o que motiva a gente? É o objetivo final. Você tem que manter claro que é aquilo que você quer e você vai precisar passar por essa etapa, esse desafio no meio do caminho. Sim. Então, é ter foco, né? Se você tiver outro colega estudando com você, ótimo, mas nem sempre numa turma de GO você vai ter mais de uma pessoa querendo masto, né? Masto, sim. E pra você, Pierre, como é que foi estudar obstetrícia, que já vimos aqui que não é muito fã? Não gosto, mas o que eu não gosto é a prática. A parte teórica é maravilhosa. Eu gostava demais. Gostava no ambulatório do Cabar, que a gente fazia as coisas da primeira consulta, as coisas de pré-natal, muito legal. Mas a prática não me descia muito bem. Então eu já trouxe da formação da faculdade uma base forte de ginecologia e obstetrícia, que a gente tem. E qual que foi meu objetivo durante a residência? Primeiro ano, sobreviver, né? A gente está falando de residência de cirurgia geral, é uma carga horária muito grande. E também saber cirurgia geral. Não adianta eu começar a me debruçar sobre outros temas que na hora não fazem sentido. Mas já no R2, quando eu tinha também férias, mas algum estágio um pouco mais tranquilo, eu já tentava encaixar o cronograma do TEGO, né, para estudar para mastologia. Eu sabia que na banca 2 a gente tem predominantemente questão de ginecologia, então obviamente que eu estava
mais focado nesses assuntos. Mas também obstetrícia, tudo, fazia meus flashcards, fazia no QBank, sempre de pouco a pouco, intensificando aí no R3, especialmente assim que começou, eu já comecei a fazer um programa para revisar todo o Zugai, o Williams inteiro, porque eu precisava ver todo esse assunto do básico, então a gente não tem a vivência. Então uma coisa é você falar de PAPQ quando você já fez, né? Fazer a colposcopia quando você já viu. A outra é você ainda tá naquele momento que na nossa cabeça, na minha cabeça, é uma cabeça de interno, né? Eu nunca vi uma colposcopia, quer dizer, vi, mas faz anos, né? Na minha cabeça não existe mais. Nunca fiz uma biópsia de colo uterino, então essas coisas acabam sendo pouco práticas e muito abstratas. Então são assuntos mais difíceis. Porém, comparado, né, você ter que saber todas as cadeias linfonodais da gastrectomia D1 e D2, eu acho que a gineco ainda é um assunto um pouquinho mais tranquilo, obstetrícia. Tá vendo? E, Luiz, você prestou a USP São Paulo. Alguma outra prova você prestou de mastologia? Nesse ano, terminando o R3 da GO, como eu já tinha feito a graduação e a residência de GO na USP, eu sou meio... não saio muito de casa. Sim, né? Então, nesse primeiro ano, eu prestei só lá. Né? Lógico, eu olhei provas de outras instituições para estudar, mas às vezes fugia um pouco também. Por exemplo, na Unicamp, que é outra instituição muito boa, que o pessoal presta a prova de mastologia, cai, por exemplo, obstetrícia. Então, vocês têm que contemplar isso no estudo de vocês, né? Na USP não cai só a ginecologia e questões específicas de masto, é bom falar também. Claro. Sim, isso que eu ia te perguntar. Como que é a prova da USP? Hoje são 120 questões, né, de mastologia. São, tradicionalmente, digamos, uma primeira fase de 100 questões ali, que eles consideram, 150 de ginecologia e 50 de cirurgia geral, e depois 20 questões específicas de mastologia, né? Já teve anos que aconteceu algum embaralhamento, que isso foi trocado. No meu ano, por exemplo, eu cheguei na prova, teve uma surpresa de ser 50 questões de cirurgia geral e 50 questões de mastologia, e as 20 da segunda fase serem as fáceis de gineco. Mas esse não é o padrão, acho que aconteceu alguma coisa, né? E para essas questões de mastologia, chamar a atenção do pessoal também que as questões do QBank estão muito bem. Somos nós que comentamos e a gente puxa a atenção ali para colocar comentários que são muito específicos da subespecialidade, né? Que muitas vezes são detalhes que o ginecologista ou cirurgião geral comentando ali não vai ter acesso à informação ou não vai ter o discernimento de trazer isso para vocês. Então aproveitem as questões de masto da Medcoff que são comentadas por mastologistas. Isso faz toda a diferença. Sim, porque a impressão que eu tenho é que as questões de masto, elas cobram sempre algum estudo que está em alta, um novo que saiu, que assim, algum nome lá que eu nunca ouvi falar. E eu tenho que sempre recorrer a vocês, né? A gente tem um gosto pelos estudos novos, as novidades. Isso define condutas muito rápido, assim, né? Muito. Que ficam pensando muito a mudar a conduta. Não, saiu o estudo tal, a conduta é essa. Saiu o estudo, tá validado. Exatamente, era essa a impressão que eu tinha no ambulatório. É um assim. pouco do reflexo da velocidade também de crescimento dessa especialidade, né? Então a gente vê que cada ano que passa, todas as condutas mudam. Você não está naquela mesma conduta de 1980, que é a mesma faz tanto tempo e ninguém muda nada. Então, está sempre atualizando, isso eu acho maravilhoso, só que dá um nó na cabeça, né? Sim, e a gente tem que estar sempre estudando e atualizado quanto a isso também. Né? Alô, alô, obstetras. Não, brincadeira. Sim. E, Pierre, você prestou outras provas, além da USP? Eu prestei a USP e a Unicamp, só. Que eram as únicas duas que, para mim, fazia sentido na época, tanto geograficamente, mas também como qualidade da residência. E a prova da Unicamp, ela tem um jeitão diferente, né? São questões dissertativas e o Luiz falou que cai obstetrícia. Exato, são 10 questões, ou são 5 com alternativa A e B, sendo que 60% da prova é ginecologia, 20% obstetrícia e 20% cirurgia geral. Normalmente algum tema que também faça algum entrelaça com alguma coisa de ginecologia obstetra. Então, vai falar de infecção de feridas, a outra vez teve transfusão, que um pouquinho vocês também já entram em contato. Então, costuma ser uma prova bem voltada para quem fez ginecologia obstetrícia lá no Unicamp. A USP é bem meio-meio. Então, uma coisa que o Iervolino comentou é que 50 questões são de cirurgia geral, das quais, na verdade, 25 são de geral mesmo, e 25 de aparelho digestivo, que são as mesmas idênticas da prova do R+, de cirurgia.
Então você pode esperar um nível extremamente elevado nas questões de cirurgia geral da USP, porque realmente é tirado da mesma idêntica prova. Quando a gente vai corrigir, né, no dia, é a mesma É a correção. mesma correção. Por isso que temos cirurgiões e ginecologistas para corrigir essa prova, né? Exato. Que eu sempre acho que a masto acrescenta um nível de dificuldade maior aí pra gente em Tem que relação a esse quesito das provas. E a gente, então, falou sobre as provas. Como é que é a residência de masto? São 2 anos, né, em geral? Ou isso é mais na USP, onde vocês estão? Ou, em geral, os serviços realmente têm esse tempo de duração? E como que é a carga horária, a rotina, os ambulatórios, né? Eu imagino, pelo que eu lembro da residência, quando eu acompanhei, é uma área muito cirúrgica, né? A gente tem que, diariamente, tem cirurgias, tem que evoluir paciente em enfermaria, tem que entender os protocolos de quimio e as várias siglas, né? Várias letrinhas lá naquele prontuário cheio de letras e abreviações. Como é que é a residência, assim, para você, Luiz? Então, Como foi, né? a residência de mastologia são 2 anos, tá? Então, a gente chama de M1 e M2, né? Porque a gente não sabe se o residente fez geral ou GO antes, 2 ou 3 anos, né? Tem essa variedade. Mas são os 2 anos, é uma residência de período integral, né? Então, esse é um diferencial para outras subespecialidades, principalmente da ginecologia. Na cirurgia geral, o pessoal não pega tão leve nas subs, né? Então, na gineco, às vezes você vai fazer reprodução, uroginecologia, videolaparoscopia, às vezes é uma carga horária parcial, né? A masto não. Então, é ser R1 novamente, isso o pessoal precisa saber. É difícil, tá? Puxado, mas é um grande horizontal diurno, né? Não é uma especialidade com plantões, né? Então isso já foi uma progressão de melhora em relação à residência de obstetrícia, que tinha muito plantão noturno, plantões que a gente trabalha, cansativos. Final de semana também, né? Isso na masto não tem fim de semana. O final de semana na mastologia existe, né? Porque a evolução de enfermaria, porque tem pacientes que operaram na quinta, na sexta que permanecem no final de semana, alguém tem que passar para ver, mas costuma ser bem tranquilo. Às vezes uma interconsulta pontual só, são pacientes que muitas vezes têm alta no dia seguinte da cirurgia, né? São pós-operatórios um pouco mais tranquilos do que os de cirurgia abdominal, por exemplo, e os residentes podem se dividir. Então, a gente tem 5 residentes, cada um vai passar um final de semana no mês, né? O Pierre pode falar um pouquinho dos ambulatórios. Claro. Então, da parte também que a gente tem de assistência ao paciente na residência, é invariável, né? A gente tem muita paciente, a gente tem muita cirurgia, então, invariavelmente, a gente tem muito ambulatório. Mas o que eu acho muito interessante, dependendo do tipo de onde você vai fazer a residência, a organização desses ambulatórios traz também uma certa lógica e você traz, então, a gente tem ambulatório de primeira consulta, que a discussão é muito rica no manejo inicial do paciente, indicações de quimio neoadjuvante, cirurgia upfront, como você vai planejar a sua cirurgia. Então, isso já no começo, no R4, né, que eu não chamo de M1, M2, é R4, R5, que agora todo mundo faz 3 anos, e traz para nós uma vivência excelente até para a vida prática, não é? Lógico, tem segmento, tem que tocar ambulatório, quem faz isso geralmente são os R-, mas é parte da vida, até quando você for atender, você vai ver isso. E existem outros ambulatórios também, cada um com os seus sabores diferentes, né? Com câncer de mama na gestação, tem ambulatório da quimioterapia neoadjuvante para a gente acompanhar as pacientes ao longo desse tratamento que elas estão fazendo. Tudo isso traz uma riqueza muito grande de discussão e acho que, falando um pouquinho também do serviço, a gente tem muito recurso. Então, a gente vê realmente as pacientes que fazem, talvez não os esquemas de químio mais avançados, mas a gente tem muita propedêutica, como ressonância, ultrassom, biópsias de forma rápida, estadiamento completo, que não é todo lugar que consegue fazer para todos os pacientes, e também aí velocidade nos agendamentos, diagnósticos precoces e, eventualmente, alguns casos mais complexos. Sim. E, Pierre, para você que veio da cirurgia geral, como que foi a curva de aprendizado para operar cirurgias de mama? Teve alguma dificuldade específica? Ou para você foi, assim, tranquilo, fazer as linfadenectomias também, ali, axilares, pelo que eu me lembro? Como é que foi para você? Quais são as principais cirurgias, né, que o masto faz? Muito do que a gente tem na cirurgia geral, especialmente quem fez agora 3 anos, porque quem faz, às vezes, residências que operam muito pouco, ou quem fez 2 anos, realmente pode não ter tido muita prática no quesito de realmente operar. Mas se traduz muito bem para a parte de mastologia. Óbvio que a gente não vai abrir mais
um abdômen, não ter que ficar abrindo cavidade. As cirurgias costumam ser num nível mais simples, entre aspas, né? Na parte que a gente tá mais superficial, a gente consegue mexer, não tem cirurgia vídeo, que tem uma curva de aprendizado mais longa, né? Mas, claro, tudo leva seu tempo. Não acredito que nem o cirurgião geral, nem o GO vão ter uma grande vantagem no começo. Como qualquer cirurgia, quanto mais você fizer, melhor você vai ficando, e aí vai de como cada um consegue fazer o seu aprendizado. Sim. E Luiz, você que teve uma experiência recente enquanto preceptor do serviço, o que você nota como principal dificuldade, às vezes, tanto da parte de saber os estudos, né, as atualizações recentes da Masto, ou alguma dificuldade técnica mesmo nessa área cirúrgica? O que você diria, assim, de seria legal a gente ter um preparo prévio à residência, assim, quem tá pensando já começar o R1 da Masto, né? Eu acho que o residente que faz ginecologia e obstetrícia, eu acho que é mais uma disposição de interesse quando ele passa no estágio da mastologia, né? Eu acompanho os residentes da gineco-obstetrícia, tenho a felicidade de dizer que a maioria deles são interessados, então o estágio está ali para ser aproveitado e ele oferece tudo que a pessoa tem para ter uma boa noção da subespecialidade, né? Se ela demonstrar interesse, o pessoal da mastologia também vai ter a reciprocidade de entregar mais conteúdo, né? Então, aquela pessoa que passa no estágio interno ou residente, né, da gineco, que não está muito interessado, ele aproveita muito menos, ele deixa de ver coisas que estão sendo mostradas para ele. Então, tem estágio no R1, tem no R2, tem no R3, e existe, eu colocava para eles também, uma progressão didática nisso. Então, no R2, por exemplo, o residente da ginecologia no Hospital das Clínicas, ele tem mais contato com a área da mama benigna, né? Então, lesões proliferativas, ou alterações realmente benignas, malformações congênitas. E no R3 ele vai ter contato com os casos oncológicos. Então, também partia de nós essa orientação de, para cada residente, estabelecer o foco para o aproveitamento momento, né? do estágio naquele momento, né? Então, acho que dessa forma funcionou bem, né? E para quem vier para a mastologia, acho que vai ter menos dificuldade em já ter familiaridade com os procedimentos mais frequentes. Você tinha perguntado antes, né? Também as nossas cirurgias mais frequentes. A gente tem o carro-chefe, são as setorectomias e mastectomias, né? Então, a gente está num serviço público de alto volume, que infelizmente a gente tem muitos casos de câncer avançado, então as indicações de mastectomia vão ser mais frequentes. Isso já é um perfil separado do que a gente tem mesmo em ambulatório de convênio ou consultório particular, em que predominam as cirurgias conservadoras, né? Na parte das mastectomias tem também, né? Mas hoje está tendo uma tendência maior a, por exemplo, a adenomastectomia, então a preservação do envoltório da mama, de pele, complexo areopapilar, para já fazer uma cirurgia preventiva. Agora, no SUS, você vai ver muita mastectomia radical, né, esvaziamento axilar, grandes reconstruções, então muda um pouco. Perfeito, Liz. E caminhando um pouco assim nessa parte de você que já até acabou a sua residência em mastologia, foi preceptor e agora tá aí encaminhando para a vida fora, como que é a vida, o dia a dia, que a gente fala assim, o basal mesmo do mastologista, que eu falo que às vezes tem alunos nossos que estão em dúvidas de qual subárea da GO, né, ou os cirurgiões vão seguir, e que ficam em dúvida o que eles vão gostar, qual que vai ser aquele dia a dia daquela subespecialidade. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, que a gente fica enviesado no serviço que a gente está ali inserido, né? Será que o meu dia a dia vai ser fazer adenomastectomia ou será que o meu dia a dia vai ser fazer segmento de rastreamento, por exemplo? Como que é o dia a dia, assim, geral do masto? Então, Ni, uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que o carro-chefe da mastologia é o câncer de mama. Então, é um tumor extremamente frequente, é a principal causa de mortalidade por câncer nas mulheres, mas apesar desse volume de casos, eles estão concentrados no Sistema Único de Saúde, né? No SUS, no sistema público. Então, o que sobra disso entre convênios e consultórios particulares já é um número muito menor de casos, né? Mesmo para consultório particular, menos ainda, porque são pacientes que
têm noção que vão precisar de um tratamento multidisciplinar e que tem receio de fazer qualquer coisa fora do convênio, né? Porque ali ela vai ter toda a estrutura, né, para ser tratada. Então, acaba sendo uma disputa, né, dos profissionais pelos casos que ficam fora do SUS. Né? Então, na vida prática, a gente vai ter muito contato também com os casos de mama benigna. Eu falo para os residentes que, às vezes, eles têm mais interesse nos casos de câncer durante a residência, que o ambulatório de mama benigna é muita quantidade, às vezes é muito caso que não é nada, entre aspas, né? Mas que vai ser o dia a dia do mastologista. Muita paciente que tem algum achado de mama e que você vai ter que tranquilizar ela quanto ao acompanhamento, a um diagnóstico que não é câncer, né? Porque é um grande medo que ela traz na consulta. Então, o dia a dia é muito disso. Se você trabalhar no ambiente particular. Se você cair no sistema público, realmente você vai ver também muito câncer, né? Grande volume, cirurgias maiores e por consequência, muito ambulatório de segmento, né? Pós-tratamento agudo, né? Que a gente chama. Perfeito. E Pierre, qual que você diria que é o principal desafio de quem é cirurgião geral e escolhe voltar ao atendimento, né, para um público predominantemente feminino, né, dentro da área da mastologia, tendo em vista que, não sei, o que eu imagino, né, que às vezes a paciente, ela chega para o mastologista trazendo dúvidas ginecológicas. Ah, doutora, agora eu estou com sangramento anormal. O que eu faço? O que eu posso, o que pode ser? Quais os exames que eu vou orientar? É claro que todos nós somos médicos, temos uma boa formação nisso, mas em geral você tem alguma situação que você acredita que talvez seja o maior desafio para quem é cirurgião e é mastologista também? Ótima pergunta, Nick. Eu tava até pensando, a gente tava até conversando agora antes, né? A respeito do que o cirurgião geral pode fazer pela sua paciente, né? Isso é muito óbvio quando a gente fala do GO. Então, o GO tem toda a saúde integral da mulher. Se ela quiser, quero acompanhar meu Papa Nicolau com vocês, quero fazer rastreio, maravilha. Para vocês é tranquilo, vocês já fazem isso na rotina. Agora, o cirurgião geral tem essa limitação. Você não vai falar para ela, vamos ver esse nódulo de mama, você não quer operar a vesícula? Não acontece muito isso, né? Então, a gente fica muito restrito na nossa atuação, principalmente no início, quando você está na transição, começando a ter pacientes, fazendo um pouco mais o seu nome e tem menos volume de pacientes, fica realmente difícil você expandir para outras áreas. Você acaba ficando muito nichado mesmo no que é de sua competência principal, que é a mastologia. Eu não vou, né, falar de Papa Nicolau com a paciente, tudo, eu sempre brinco com elas. Olha, se fosse um tiro, eu resolvia. Papa Nicolau, eu não sei. Vai ver com o seu gineco. Mas de uma forma, né? Sim. Mais tranquila. Para elas, então, isso às vezes vem muito com uma demanda, mas não é algo que seja, assim, sem isso não posso passar com você. Acredito que elas venham muito já com um direcionamento da queixa da mama mesmo para nós. Você acaba não perdendo a paciente por causa disso, mas não consegue ampliar seu leque de tratamentos, coisas que você pode oferecer e também que você pode se ocupar durante os seus primeiros anos. Mas eu vou te falar, Nick, na prática, eu tenho condição de prestar assistência a essa paciente, né? Mas muitas vezes eu tenho um colega ginecologista que me encaminhou ela e eu mantenho o respeito à continuidade de atuação dele, ao segmento que ele dá para paciente, né? E muitos colegas ginecologistas meus sabem que é o meu perfil, né? Então, às vezes você me encaminha, eu falo, essa questão você continua a acompanhar com a doutora Nicole, que é sua médica de sempre, posso dar um palpite, posso trocar uma ideia com ela, né? Até sei lidar. Mas mesmo os ginecologistas, mastologistas, às vezes, né, tem essas parcerias que não avançam tanto o sinal, tá? Sim, não, isso, bem interessante isso. Então, a ideia que eu tinha, né, me corrija se eu estiver errada, é que muitas vezes as principais pacientes dos mastologistas, não só o mastologista, em todas as sub-áreas que a gente tem, quando a gente vai realmente afunilando mais a nossa formação, é que a gente recebe pacientes encaminhadas para tratar a queixa específica que a gente foi treinado e estudado para tratar naquele momento, não que a gente necessariamente vai, na maioria dos casos, assumir todo o conjunto, né? Então isso acaba sendo um pouco mais direcionado para masto também. E acho que é próprio da cultura, né? Acho que muito do que a gente vê nos pacientes, eles já querem ir no especialista. Tô com uma azia, eu vou no cirurgião do aparelho digestivo, não quero em clínico, não quero ir no geriatra, vai no cirurgião, vai no gastro.
as pessoas já têm essa cultura, né? Sim. Então, um pouco disso aqui no Brasil, pelo menos, vai muito em encontro com o que você falou agora, né? Acontece bastante disso mesmo. E quais que são as outras etapas possíveis de mastologista seguir, né? Ele pode... Acabei minha residência em mastologia, quero fazer mais, né? Quero focar em um grande centro, quero me afunilar minha formação. O que tem de opção? Existem opções, né, para ele fazer fellows ou programas, ou enfim, né, dentro da mastologia? Existem opções, e assim, as duas principais que a gente pode citar é imagem, né? Então, radiologia mamária, né? E a segunda é oncoplástica, né? Então, a área de reconstrução, que dá para se aprimorar mais do que você acaba vendo na residência, né? Existe também patologia mamária, mas aí é menos frequente do pessoal se aventurar, né? E foi aquilo que eu comentei no começo, né? São habilidades que muitas vezes vão ser buscadas por residentes que vão para áreas mais remotas, né? E que ele não vai ter um radiologista mamário para fazer a biópsia do jeito que ele quer, com o método que ele precisa, ou que às vezes ele não vai ter o colega cirurgião plástico para assessorar ele em qualquer caso, né? Ou não é toda paciente que ele vai conseguir levar para um grande centro. Então, conheço colegas, e em geral colegas que eram de áreas do interior, que foram se aprimorar para se prestar assistência, para serem mais autossuficientes. E tem algum interesse de vocês de sub-área, né, dentro da mastologia para vocês seguirem ou, por enquanto... Por enquanto, acho estão que contentes? nem imagem, nem muito oncoplástico, que a gente tem uma rica rede de contatos também, plástico, que a gente vai depender também para as nossas reconstruções, e acho que também é saudável você não se responsabilizar por absolutamente tudo do paciente, até porque muitas cirurgias são bilaterais, então você nunca vai fazer tudo sozinho o tempo todo. Ter um colega junto faz toda a diferença e ajuda. Essa parceria com o cirurgião plástico é bem interessante de falar para o pessoal também, porque se eventualmente você fizer alguma residência que não abarca bem todas essas áreas, os outros profissionais te complementam, né? Então, você pode entrar numa cirurgia de mama com um colega cirurgião plástico para ele te auxiliar na sua parte de ressecção do tumor e depois você auxilia ele na reconstrução. Então, essas parcerias são muito frequentes. Antigamente, era até mais, né? Hoje que está mudando, que o mastologista está avançando sobre a área de reconstrução e fazendo o procedimento também. Né? É uma área que eu gosto, eu acho que eu consigo prestar uma assistência bacana para paciente, até porque, por outro lado, nem todos os plásticos são tão habituados a fazer só mama. Né? Nós fazemos só mama. Então a gente vai pegando familiaridade ali, porque o plástico ele também vai fazer nariz, face, enfim, infinitos outros procedimentos que a gente sabe que numa formação também o estágio de mama pro cirurgião plástico é eles rodam em diversos estágios. Tem residentes que passam no estágio de cirurgia plástica e não fazem todos os procedimentos que o cirurgião plástico de mama pode ser capacitado a fazer. Tanto que eles têm um fellow de reconstrução mamária. Entendi. E esse fellow é o mesmo que garante acesso para quem é cirurgião plástico ou para quem é mastologista? A princípio é um acesso pela cirurgia plástica. Está existindo um movimento de ter o acesso pela mastologia também. Ah, entendi. Tá? Então hoje são fellows separados para essas duas áreas. Sim. Entendi. E, Pierre, me corrija se eu estiver errada, mas eu me lembro, quando eu era residente, eu ouvi de um chefe, na verdade, quando ela foi preceptora, eu ouvi de um assistente que a mastologia do futuro é uma mastologia que não vai mais ter cirurgia. Que vai ser tudo ali realmente invasivo, investindo em radioterapia, em quimioterapia. Estamos errados. Essa conversa, eles falam para todas as especialidades. Daqui a pouco, porque a IA vai operar a vesícula, a IA vai fazer as coisas. Não vai, se tiver cirurgia, alguma outra coisa vai fazer, vai ser um robô que vai fazer. Olha, tudo a seu tempo. A masto não é específica de uma... Se a gente não está vendo alguma coisa muito relevante no sentido de que não há mais indicação cirúrgica, que a gente pode tratar tudo com radioablação de forma alguma. O tratamento de câncer é um dos mais seguros que a gente tem, de que continua sendo um tratamento principalmente cirúrgico. Então, disso eu não tenho dúvida alguma.
Se for, né, dentro das especialidades oncológicas cirúrgicas, ela está bem segura ainda como um procedimento que vai se manter. Mas Maravilha. essa conversa acontece em muito lugar, né? Não vai operar mais, não vai ter mais. Não, eu acho que existe um movimento de desescalonamento, Sim. né? Mas isso para todas as especialidades. Sim, como um todo. Né? Então, desde o começo com a laparoscopia ou medicamentos, por exemplo, você é ginecologista para controlar sangramento uterino anormal, não precisa fazer esterectomia em todo mundo. Enfim, existe uma tendência global nas especialidades de menos intervenção, né? E aí, na mastologia, a gente ainda está pesando o quanto que vale a pena você utilizar certos tratamentos em detrimento de outros, né? Objetivando resultados mais eficazes e menos efeitos colaterais para paciente, né? Então, hoje a gente já vê cirurgias menos agressivas, né? Então, historicamente, era mastectomia Halsted para todo mundo e, ao longo dos anos, foi se provando que, dependendo do estadiamento, uma cirurgia conservadora era igualmente eficaz, né? Então, agora, pacientes que tiveram resposta patológica completa com tratamento neoadjuvante podem prescindir de cirurgia? Estamos estudando, né? Pode ser para alguns subtipos de tumor? Talvez, né? Alguns casos de pacientes idosas com tumores receptor hormonal positivo, HER2 negativo, axila negativa por exame físico e de imagem, a gente não está fazendo mais biópsia de linfonodo sentinela, eventualmente. Então, assim, existe esse movimento. O mastologista vai ficar desempregado? Acredito que não. As especialidades, elas se reinventam. Então, o mastologista está indo mais para dentro da reconstrução mamária, da cirurgia plástica de mama, né? A imagem. Então, acho que é um fluxo natural, né, da medicina. A gente tem que acompanhar, né? E manter o nosso conhecimento e área de atuação. Sim. Não, perfeito. E, Pierre, caminhando assim para os finalmente da nossa conversa, tá muito boa aqui, mas se deixar a gente se alonga por bastante mais tempo, muito mais tempo boa. ainda. O que você diria para quem é cirurgião geral e pensa em prestar mastologia, de quando começar a se organizar para estudar? O que você acha que é um conselho que você queria que te falasse no passado para dizer para quem tá ali nessa etapa e é como você, cirurgião geral? Maravilha. Olha, antes ainda dos conselhos para preparação, eu tenho um conselho essencial, que cirurgião geral não passa na mastologia de rotina. Então você precisa entrar em contato com essa especialidade. Eu, por exemplo, antes de entrar na residência, já estava passando com alguns mastologistas lá em Campinas para saber como é que era, como que era a rotina, como que são as cirurgias, se isso realmente era aquilo que eu queria. Então não dá para você entrar de cabeça em uma especialidade que você não sabe como funciona. Isso do início básico. Você tendo isso em mente já, conhecendo, tendo acompanhado, por vezes, por exemplo, na minha residência, né, eu tive estágio eletivo, eu passei na reconstrução mamária e passei na masto. Então, para mim, não tem como você não passar nos estágios de o que você vai prestar. E aí, uma vez que você sabe, pronto. A preparação precisa passar pela revisão intervalada. Você não pode pegar 2 meses antes da prova e decidir que você vai aprender ginecologia obstetrícia. Não vai, tá? Você não vai. POPQ demorou aproximadamente 2 anos para entrar na minha cabeça. E eu confesso que eu acho que eu fui pra prova sem saber direito. Ainda bem que não caiu. Mas eu confesso que eu acho que eu não sabia quando eu prestei. É uma coisa que você precisa ter tempo, você precisa dar tempo para o seu cérebro ir adaptando. Eu achei maravilhoso, assim, um pouco fora do ambiente médico. Eu gostei muito do curso do Tego, eu gostei muito do QBank de GO, até porque dá para você finalizar todas as questões. Quando eu fiz, acho que só de GO tinham 4 ou 5. Agora deve ter muito mais, 4, 5 mil, deve ter muito mais coisa. Mas dá para fazer tudo, ler com calma. Todas as questões que estavam nas provas tinham no QBank. Bom, ponto. Se você fizer direitinho, dá para você se preparar tranquilamente. Até as de mastologia. Até as de masto também. E agora, nem se fala, as de masto agora a gente tá destruindo. Tem tudo, absolutamente tudo. Vocês não perdem nenhum assunto de mastologia, especificamente quem tá pensando em prestar USP. Porque 20 questões aí é muito ponto para ganhar. Ótimo, Pierre. Realmente conselhos valiosos aí para realmente
quem pensa em prestar, conhecer a área, né? Que muitas vezes a gente imagina, a gente tem um contato rápido no internato de uma semana, e a gente tem uma visão, às vezes, muito enviesada de quem acompanhou a gente, né? Quem era Exato. o M1, M2, Não adianta o preceptor inspirar os R2 da GO que fala, nossa, que linda a especialidade. Eles têm que saber como é que é as coisas de verdade, como né? é o dia a dia, né? E você, Luiz, o que você diria para quem é GO? Tá no R1, R2 ou R3, ou acabou a residência já e quer mastologia, o que você diria de conselhos ou de como que vale a pena a vida, né? Como que é realmente essa rotina depois e o que você diria? Olha, para quem está na residência, eu aconselho de aproveitar muito bem os estágios, tá? Porque, como eu falei, tem a oportunidade da pessoa se aproximar e realmente aprender, mas tem que ter o interesse, né? Agora, para ter o foco, né, eu acho que a pessoa precisa ter a consciência de que é uma nova residência, de que vai ter um desgaste, né, tanto para o estudo quanto com a carga horária, né, e se acostumar com essa ideia, né, porque é difícil você fazer os 3 anos de uma especialidade de acesso direto, que você já pode trabalhar com ela, com certa autonomia. Depois que você se formar, você vai ver seus colegas fazendo várias coisas, pré-natal de paciente, marcando cesárea, acompanhando parto normal, virando noite no hospital, ganhando dinheiro, e você ali fazendo período integral, né, fazendo ambulatório de segmento, pós-câncer de mama. Então, precisa ter muito foco, né, e estudando muito, né? É uma especialidade que exige constante atualização. Então, eu brinquei com obstetrícia antes, mas é uma coisa muito mais estável, né? Mesmo também pelo perfil das pacientes, que a gente não consegue fazer tanto estudo. As pacientes oncológicas, especialidade oncológica, é a atualização diária para sempre. Então, se você também é uma pessoa muito afim de estudar, é uma especialidade mais árida para você. Sim, seja um pouco mais desafiador, né? Sim, mas ao mesmo tempo é estimulante, né? Ter essa possibilidade de um bom tratamento para paciente, cura, cirurgias bacanas, oferecer qualidade de vida para as pacientes também, no mesmo ato em que você está tratando doença. Então, tem tantos pontos positivos, como o Pierre fez. Colocar no papel, escrever, ver os prós e contras, isso para tudo, né, Ni? Todas as especialidades acho que tem prós e contras. Tem prós e contras, né? Maravilha. Pessoal, Luiz, Pierre, muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui hoje. Eu acho que foi, assim, um bate-papo que eu não tinha ouvido falar antes, né? Assim, conversando com pessoas, já conheço vocês há bastante tempo, mas conversando com quem fez masto, acho que o que vocês falaram aqui hoje, realmente a gente não encontra por aí. Acho que foram realmente um compartilhamento de experiências, de ideias, de conselhos aqui muito valioso mesmo para nossos alunos que estão aí acompanhando, que ainda está conhecendo a gente, e agradeço muito a presença de vocês e quero que vocês fiquem aqui para mais episódios. Quem tem aí sugestões de episódios para os mastologistas que aqui estão com a gente, sugerem pra gente no chat, que a gente quer receber vocês aqui mais vezes. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Obrigado, Ni, foi um prazer. Muito obrigado. E que, no futuro, tenham muito mais cirurgiões gerais prestando masto do que GOs. Essa é a sua meta, né? Essa é a minha meta. Um abraço, Maravilha, gente. pessoal. Tchau, até mais. Tchau, tchau.